Nos tempos da Fista. A primeira turma de jornalismo das Faculdades Integradas São Tomé de Aquino, Fista, iniciou em 1976 e apresentou um mostruário de todos os tipos de pessoas que podiam cruzar o caminho de alguém. Antônio Carlos, com seus 23 anos, era um dos alunos do curso. Assim contou a jornalista Ana Luísa Brasil, que recordou dos tempos na Fista. Abre aspas. Tínhamos militar, tínhamos comunistas, tínhamos usuário de drogas, tínhamos quem lesse as mãos como cigana, tínhamos japonesa, tínhamos mulheres briguentas e independentes, assim como aquelas que gostavam de fazer tricô, que eram tradicionais, tivemos mãe solteira e nós acompanhamos a gravidez e o nascimento da criança. Tivemos bicho grilo, ou muito estudiosos, ou pros coco, fecha aspas. Mesmo tão distintos, tinham muito carinho um pelos outros, afirmou Ana Luísa. Estava ali, juntos para a bagunça, a festa e o sufoco, para a correria dos prazos e o cansaço de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Na sala de aula, Antônio Carlos vivia os debates com o colega Maurílio Modesto, que era da Polícia Militar, e que a turma achava que estava ali para espioná-los. Quanto aos desacordos dos dois, era só uma questão de foco, porque ambos se respeitavam. Enquanto Maurílio pautava pela disciplina e pela moral, Antônio Carlos prezava pela liberdade de ser o que se é. De fato, aquele ambiente continha um arranjo tão misto de personalidades e pensamentos que acabava resultando em discussões calorosas. Eram futuros jornalistas com visões e argumentos críticos, sem exigência de concordância o tempo inteiro. Antônio Carlos tinha coração de artista. Durante a faculdade, era ator, diretor de teatro e presidente do Teatro Experimental de Uberaba, TEU. Gostava de samba, de MPB, do que era do Brasil. Saía pelas ruas de Uberaba, munido de uma filmadora, para registrar as folias de reis e a congada durante os cortejos. O que era do povo enchia seus olhos. Pesquisava em livros, revistas, enciclopédias e filmes sobre raça, religião, musicalidade, arte, culinária, dança, enfim. O que compunha as diversas áreas das tradições afro-brasileiras, como a ubanda, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé, o maracatu, o afogé, a congada, o carnaval. Quando Antônio Carlos conheceu Décio Bragança, este cursava letras, também na Fista. Encontravam-se pelos corredores da faculdade com frequência, mantinham-se envolvidos em atividades culturais. Abre aspas. A gente fazia teatros, jograis, palestras, cinema. Ele muito conhecedor do que eu. A última coisa que a gente fazia era ir à aula. Cada dia que a gente chegava lá, perguntava: o que é que tem hoje? Ah, hoje tem cinema, hoje tem teatro. Quando não tinha nada para fazer, é que a gente ia para a aula. E os professores também tinham esse espírito de, enquanto maior a amplitude do conhecimento e da cultura, melhor para a formação do aluno. Fecha aspas, revelou Décio. Antônio Carlos, ao escrever sobre a Fista em 1993, relembrou, abre aspas, quanta alegria! Era um prazer ficar nos corredores e nas escadas da faculdade. Fecha aspas. Da mesma forma que muitos egressos da Fista, ele tinha uma enorme afeição pelas irmãs dominicanas. Abre aspas. Lembro-me com carinho da irmã Glícia, sempre alegre. Ela chegava com todo carinho e ternura, falando sobre a importância do estudo. Lembro-me muito e com saudades da irmã Loreto, que me aconselhava e me puxava as orelhas. Antônio Carlos, você é um cara pobre. Você tem que estudar muito para vencer na vida. Estude. Entre para a sala de aula e estude muito. Não fique por aí. Não quero que você seja um Beethoven Teixeira. Não quero que você seja um Domingos Pousa. Na verdade, formávamos um trio fantástico. Beethoven, Domingão e eu. Risos. Fecha aspas.
Para ele, o importante da fista era o afeto e a liberdade com que eram tratados, pois existia uma fonte inesgotável de diálogo entre corpo docente e discentes. Abre aspas. Se um aluno chegasse com alguma dificuldade de pagar a mensalidade, as freiras redividiam os pagamentos da melhor maneira para o aluno pagar. Fecha aspas, afirmou Antônio Carlos. Para o produtor cultural Tonico Carvalho, a época também foi marcada pelas disputas entre os centros acadêmicos. Foi aluno de jornalismo na Fista, onde começou o curso um ano depois de Antônio Carlos, amigo que conhecia desde a infância. Entre aspas. Tinha basquete, futebol, tênis de mesa, judô. Não era só disputa esportiva, mas também cultural. Os CAs competiam principalmente em termos de show de músicas. Os universitários estavam constantemente à procura de trazer os melhores artistas para a cidade, somando com a cena cultural local. Abre aspas. Antônio Carlos fazia parte do nosso centro acadêmico. Estava sempre na plateia dessas apresentações em um grande anfiteatro onde fazíamos as atividades. Lembro dele agitando as coisas pela faculdade, jornalzinho, teatro, mas fazíamos tudo escondido ali. Palestras, debates, conversas, porque isso era na época da ditadura. A Polícia Federal ficava infiltrada entre nós para ver quem era de esquerda, comunista. Fecha aspas, rememorou Tonico. O Brasil enfrentava um dos períodos mais sombrios de sua história, quando o golpe militar de 1964 interrompeu o Estado Democrático de Direito. A ditadura militar brasileira durou mais de 2 décadas, período marcado por tortura e morte aos opositores, censura à imprensa e aos artistas contestadores, além de restrição de direitos políticos. Ao falar da docência na Fista, a professora aposentada Maria de Lourdes Melo Praz, conhecida como Dedê Praz, contou que já notava Antônio Carlos. Ela lecionava sociologia no primeiro ano da faculdade quando passou um trabalho diferente para a turma. O resultado a surpreendeu. Abre aspas. Fiquei encantada com o trabalho de Antônio Carlos. Tamanha criatividade que ele teve para apresentar. Tudo o que ele fazia, principalmente de trabalho, era bem diferente dos demais. Ele sempre gostou de música, então introduzia isso em tudo. Como eu gostava dessas coisas diferentes, ele me impressionou desde o princípio. Fecha aspas. Ela era uma das professoras mais queridas por Antônio Carlos, que a chamava com muita ternura de Mãe Dedê. Dona Venturosa era uma grande presença nos tempos da Fista. A amiga Lonen Torrensen, jornalista e colega da turma de Antônio Carlos, comentou no Facebook em 2017 a respeito da cozinheira. Abre aspas. Até hoje, me lembro das galinhadas que ela fazia para a nossa turma quando era festa ou reunião do grupo de estudos na casa de Antônio Carlos. Essas gentilezas ficam armazenadas no coração. Fecha aspas. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Tomé de Aquino foi fundada em 1949 em Uberaba. Foi a única instituição de ensino superior das Irmãs Dominicanas no Brasil. Sem prédio próprio, as aulas eram ministradas separadamente para homens e mulheres. Os alunos tinham aula no Colégio Diocesano, enquanto as alunas estudavam no Colégio Nossa Senhora das Dores. Os cursos oferecidos eram Filosofia, Geografia, História e Letras. O ensino era baseado nos ideais dominicanos, ou seja, trazia uma vivência humanista no processo de formação superior dos estudantes, como explicou o professor Décio Bragança. Abre aspas. As irmãs dominicanas de Monteus tinham origem na França, então trouxeram a educação francesa para Uberaba e acreditavam muito nela. Até hoje, os franceses são os mestres do humanismo. Fecha aspas. Na concepção dos egressos da Fista, a instituição também era reverenciada pela seriedade e competitividade. Independentemente de credo ou ideologia partidária,
a filosofia da faculdade era de respeito aos profissionais e aos alunos. O quadro de funcionários era composto por laicos e religiosos de todos os credos. A professora irmã Maria Loreto, em entrevista sobre a faculdade, afirmou, entre aspas, levava-se em conta o saber intelectual e a integridade do caráter. A partir de 1954, todos os departamentos e cursos da FISTA passaram a funcionar na Rua Governador Valadares, onde, atualmente, está o Colégio Rubem Alves, sem separação de gêneros. À medida que a faculdade foi expandindo e o número de alunos aumentando, ficou definida a criação de uma sede própria na Rua Manuel Gonçalves Rezende, na Vila São Cristóvão. Hoje o espaço é campus da Faculdade de Talentos Humanos, a Factos. As obras iniciaram em 1957 e a inauguração do novo prédio aconteceu em março de 1961. O historiador Eustáquio Donizete de Paula escreveu sobre a sede da FISTA, abre aspas, com instalações mais amplas, ou seja, com uma área de 22.500 metros quadrados, com salas de aula, laboratórios, bibliotecas, dependências administrativas, dentre outras, para abrigar os diversos cursos de letras, pedagogia, ciências, química, biologia, matemática, história, geografia, filosofia, comunicação e jornalismo, os quais a instituição ainda oferta à comunidade uberabense e região ao final dos anos de 1960, em seu período de apogeu. Fecha aspas. Conforme a pesquisa do historiador, além da formação cultural que descreveu como sólida, outra característica das escolas dominicanas é a ampla estrutura das instituições, com laboratórios, salas espaçosas e bibliotecas com acervo. Os objetivos e princípios humanistas ficavam mais firmes à medida que a FISTA crescia. Os coordenadores e professores procuravam responder às exigências da comunidade ao criar formas de participação consciente por meio do diálogo. A faculdade oferecia uma interpretação amadurecida ao mundo ao adotar a flexibilidade em seu ensino. O primeiro curso de jornalismo de Minas Gerais nasceu em Uberaba, na FISTA. O Ministério da Educação autorizou seu funcionamento em 23 de março de 1957. No entanto, a primeira turma reconhecida pelo MEC iniciou apenas em janeiro de 1976, quando a instituição passou a ter o nome Faculdades Integradas São Tomé de Aquino. A jornalista Ana Luísa Brasil esclareceu, abre aspas, os poucos que fizeram o curso ficaram aguardando o reconhecimento do MEC e nenhum deles exerceu. Não por esse motivo, já que naquela época, e até perto do nosso ingresso no curso, o jornalista não precisava se formar para exercer a profissão. Fecha aspas. Segundo ela, o curso de jornalismo não despertava interesse e não atingia um número de interessados suficientes para que fosse formada uma turma. Abre aspas. Até que surgimos. Sempre fomos um número de 15 a 20 pessoas. Uns chegavam, mas também iam. Fecha aspas. Apenas 14 estudantes conseguiram se formar. Antônio Carlos, entretanto, ainda tinha disciplinas para cumprir e não se formou junto aos colegas em junho de 1979. Os cursos da FISTA foram incorporados às Faculdades Integradas de Uberaba, a FIUB, em 1981, mesmo ano da formatura em jornalismo de Antônio Carlos. Em 1989, a turma promoveu o encontro de 10 anos da primeira classe de jornalistas pela universidade. O curso tinha duração de 3 anos e meio, com 7 semestres. O último período era livre para estágios supervisionados em empresas de comunicação da cidade, que faziam contratos com a FISTA e avaliavam o desempenho dos jornalistas iniciantes. Em termos de equipamentos, o curso de jornalismo tinha poucos recursos, apenas máquinas de escrever com algumas teclas estragadas. Abre aspas. A gente batia o dedo nos ferrinhos. Fecha aspas, contou a jornalista. As aulas de fotografia eram feitas com equipamentos dos professores que passavam de mão em mão, assim como as aulas de cinema,
em que os alunos usavam Super 8, também emprestada dos mestres. Abre aspas. Mas em termos de conteúdo, não poderíamos ter recebido melhor. Recebemos e aprendemos como usar as chaves para exercer a nossa profissão em ética, responsabilidade social, criatividade e amor pela profissão. Falo por mim porque meu trabalho fluiu graças a tudo o que aprendi, absorvi e coloquei em prática na FISTA. Fecha aspas. Quando Ana Luísa foi professora de redação jornalística no curso, já nos tempos da Universidade de Uberaba, Uniub, ela pôde perceber que aprendeu o essencial enquanto aluna. Abre aspas. Não bastam equipamentos de alta tecnologia e professores com um tantão de títulos. Precisamos de mestres que incentivem nossa criatividade pessoal e nossas experiências inspiradoras nos exemplos vivenciados deles, o que tivemos na época. Um conteúdo baseado no respeito humano, antes de qualquer técnica, informações intelectuais e interesses financeiros e de carreira, fecha aspas. O professor Décio confirmou, abre aspas, nós realmente vivíamos a liberdade com o ensino humanista da FISTA. Os alunos ficavam cada vez mais vibrantes com experiências. São momentos marcantes na vida de todas as pessoas que passaram por lá. Fecha aspas. A grade curricular do curso de jornalismo chamava a atenção por si só. Grandes nomes passaram adiante sua experiência. Maria de Lourdes Melo Praz, ADD Praz, ensinava cultura brasileira e sociologia. Segundo Ana Luísa, entre aspas, uma educadora fantástica e patronense da nossa turma. O carioca Paulo Rodrigues, atuante em plena coragem durante a ditadura militar, lecionava a disciplina Cultura Universitária, com discurso combativo contra o regime que instituiu ferrenhamente a censura e a suspensão de direitos políticos. Padre Prata e Saloa Cecílio na sociologia, Irmã Angélica no português, Irmã Patrícia na psicologia. O professor Paulo Lemos lecionava fotografia, Sônia Fontoura dava aula de história contemporânea. Dolores Cansado foi professora de francês e Maria Nilce Martinelli de inglês. Paulo Roberto Ferreira, paraninfo da turma, entre aspas. Homem de profunda inteligência, de acordo com Ana Luísa, ensinava filosofia, uma das principais disciplinas da universidade. Os alunos também tinham matérias com Vera Lúcia Rezende Cunha em pesquisa de opinião e mercadológica e Vera Maria Barbosa em estatística. Também existiam centros de estudos, que eram comandados por alunos. Assim, relatou Décio Bragança, egresso de letras. Abre aspas. Por exemplo, o curso de jornalismo tinha o Centro de Estudos Jornalísticos, onde se reuniam professores e alunos sem exigência de nota e presença. Paralelamente, cada curso tinha o seu, fora o Diretório Acadêmico, o DA, e o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, que é a parte política do curso. Fecha aspas. O historiador Eustáquio Donizete detalhou a experiência cultural e pedagógica oferecida pela universidade. A formação era pautada na ética, no compromisso e na consciência, com cobrança de conteúdos, provas discursivas, arguições orais, trabalhos de pesquisa, apresentação de seminários e os estágios. Abre aspas. Além dessa formação consistente em sala de aula, como atividades complementares, os alunos participavam de monitorias e, junto com os professores, também realizavam eventos científicos, palestras organizadas pelos diretórios acadêmicos e pela própria direção, excursões de cunho científico com cobrança de relatórios pormenorizados, organização de teatros, inclusive com apresentações no Teatro Experimental de Uberaba, TEU, dentre outras promoções culturais. Fecha aspas. Os eventos realizados pela FISTA tinham relevância local, influenciavam a cultura uberabense da região, além de terem grande receptividade do público. Assim, Antônio Carlos, universitário, construiu vasta bagagem cultural naquele ambiente. Grande parte do caráter intelectual de Antônio Carlos vinha de seus tempos na FISTA e na primeira turma de jornalismo de Uberaba.